Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de brincos da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova. E muito importante também acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, ajuda a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, pode colocar na tua orelha esse par de brincos simplesmente maravilhoso, não é fantástico? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela nossa loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história e fiquem com Deus. O clima pesou tanto quando ficamos frente a frente. Sabe, ela ficou me olhando assim, com aquela cara de espanto. Eu também não estava acreditando. Na verdade, aquilo era surreal. Juro, se ela não tivesse dito que já me conhecia, eu teria ficado quieta. Com a testa franzida, ela olhou assim para o Nelson e falou: "Eu já conheço ela, Nelson. Né, Marli, que a gente já se conhece?" Olha, quando você me falou que o nome da sua namorada era Marli, eu nunca podia imaginar que fosse justamente ela. O Nelson, naturalmente, ficou surpreso. "Como assim, Celina? Você conhece a Marli de onde?" E ela olhando para mim: "Fala para ele, Marli. Conta para ele de onde que a gente se conhece." Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, desde que o Nelson começou a trabalhar ali na empresa, que eu me encantei por ele. E não tinha como não me encantar. Era um cara tão bacana, tão gente boa, além de bonito, charmoso. Ele tinha sido contratado para ficar no lugar de uma colega minha de setor que tinha pedido a conta. Trabalhávamos somente nós dois ali naquela sala. E foi isso que, naturalmente, acabou nos aproximando. A gente vivia conversando, mesmo no horário de expediente. E sabe, aquele seu jeito de ser, aos poucos, foi me conquistando a cada dia mais. Desde o começo, eu sabia que ele era separado e que tinha uma filha pequena. Ele tinha, inclusive, um porta-retratos, assim, com a foto dele e de uma menina sobre a mesa. Aí, um dia curioso, eu perguntei quem era aquela menina. E, no que ele falou que era sua filha, eu respondi: "Puxa, que linda. Mas, e a mãe dela? Por que ela não está na foto?" "Então, é que eu e a Celina, a gente está separado. Aí, sei lá, né? Acho que não tem nada a ver, né? Colocar uma foto dela aqui." Segundo ele, já fazia 1 ano e meio que eles estavam separados. Geralmente, a gente almoçava junto. Todo dia, praticamente. Depois, ainda ficávamos conversando, até dar o horário de bater o ponto. Às vezes, saíamos caminhando, assim, pelas ruas próximas ali, à firma em que a gente trabalhava. E, repito, foi essa proximidade, porque, imagine, a gente trabalhava o dia todo junto, e até no horário de almoço estava junto. Isso foi criando um vínculo, assim, muito forte entre nós. Até que foi inevitável eu começar a gostar dele. Só não sabia se era simplesmente uma atração ou se naquelas alturas eu já estava gostando dele mesmo. Só sei que vivia com esse homem no pensamento o tempo todo. Senti uma saudade tão esquisita, assim, quando a gente não estava na empresa. Um dia, eu flagrei olhando para mim. Lembro que sorri e meio sem jeito perguntei: "Ué, tá me olhando assim por quê, Nelson?" Notei que ele ficou sem jeito. Esboçou um sorrisinho, assim, meio sem graça, e respondeu: "Nada não, na verdade, nem estava olhando para você. Tô com o pensamento longe." "Sério? Mas estava pensando no que, especificamente?" "Nada não, bobagem. Deixa para lá."
Ele falou aquilo e desviou o olhar. Voltou sua atenção para o computador, só que eu continuei olhando para ele. Meu Deus, como eu queria que ele tivesse respondido diferente. Por exemplo, dissesse que estava me olhando porque me achava bonita, porque estava pensando em alguma coisa sem relação a nós. De repente, ele se voltou assim para mim outra vez, e aí foi a vez dele perguntar: e você? Por que você está olhando assim para mim? Acabei dando a mesma resposta. Quem, eu? Nada não. Na verdade, nem estava olhando para você. Estou com o pensamento longe. Eu falei aquilo e a gente riu. Só que não sei, eu senti que a atmosfera mudou desde aquele momento. Tanto que volta e meia, a gente se flagrava, um olhando para o outro. Sabe, era mais do que evidente que alguma coisa estava rolando ali, mesmo que fosse até aquele momento só em pensamento. Mesmo assim, demorou ainda tempo, algumas semanas, até que ele finalmente me convidasse para sair. Ele fez o convite, lembro que durante o almoço. Primeiro perguntou se eu tinha alguma coisa para fazer, depois do trabalho, e falou que estava pensando em sair para algum lugar. E perguntou se eu não estava a fim de fazer companhia. Claro que aceitei. Fomos direto a um lugar que ele conhecia, que não ficava muito longe dali. Olha, o clima entre a gente estava tão gostoso, sabe? E ficou ainda melhor quando, pelas tantas, ele olhou para mim assim e falou: então, Marli, eu te chamei para sair porque eu estou precisando te dizer uma coisa e já faz tempo. Sabe o que é? Eu acho que estou gostando de você. Sei lá, eu não sei o que você fez comigo, porque, você imagina, até final de semana, às vezes, eu estou em casa, estou com os amigos, e eu fico pensando em você o tempo todo. Você pode me dizer o que é isso? Eu fiquei olhando para ele assim, sem saber nem o que dizer, porque fiquei tão emocionada, até porque não esperava uma declaração daquele tipo assim, repentina. Cheguei a perguntar se ele estava falando para valer ou se estava tirando uma onda com a minha cara. Claro que não estou tirando onda. Ia brincar com uma coisa séria dessa? Sabe qual é a minha vontade agora? Te encher de beijo. Nessas alturas eu já sabia o que estava para acontecer. Mesmo que ainda demorasse um tempinho, pelo modo como ele olhava para mim, eu sentia que ele também estava querendo alguma coisa. E o beijo que a gente trocou mexeu ainda mais comigo. Acabamos voltando àquele assunto daquele dia. Aquele dia quando eu tinha flagrado olhando para mim. E ele mesmo relembrou o fato e falou que, na verdade, me olhava daquele jeito porque se sentia meio enfeitiçado por mim. E que estava tentando encontrar uma forma de me dizer que talvez já estivesse até apaixonado. Bom, imagine como que eu me senti, né? Me desmanchei por dentro de tanta felicidade. Era tudo o que eu mais queria ouvir. Aproveitei o embalo e também confessei: puxa, eu ia adorar que você tivesse dito isso aquele dia. Sabe por quê? Porque eu também estava e continuo sentindo a mesma coisa. Olha, foi uma noite para ficar na história. Uma das melhores de toda a minha vida. E depois desse dia, a gente passou a ficar junto direto. Para minha alegria, passamos a namorar sério. Até uma aliança de compromisso ele comprou e colocou no meu dedo. Como ele morava sozinho, tinha final de semana que eu ia passar com ele lá na sua casa. Já levava mudas de roupa de casa e na sexta-feira, depois do expediente, adivinha, ia direto para a casa dele. Na verdade, a gente já estava praticamente morando junto, porque eu passava mais final de semana com ele do que propriamente na minha casa. E era tão gostoso.
sabe, uma sensação assim de leveza. Quando estava chegando a sexta-feira, eu já ia imaginando que a gente ia ficar junto, nós dois. Era tudo tão bonito, assim, tão... Tempos depois, acabei conhecendo a filha dele, uma menina linda, de 7 anos, super educada. Antes de conhecê-la, aliás, ele fez questão de conversar com a ex-mulher. Contar que a gente estava namorando. E, por sorte, parece que ela aceitou assim numa boa. Até porque não tinha motivo para ser diferente, né? Estavam separados há quase 2 anos. 2 anos, convenhamos, é muito tempo. Aliás, até ela já andava saindo com outro cara. Eu ainda demorei para conhecer essa sua ex-mulher. Só que quando ficamos frente a frente pela primeira vez, eu quase tive um troço. Porque acredite quem quiser, numa dessas coincidências da vida, a gente se conhecia. E o ruim é que não havíamos tido um bom relacionamento nessa época. A gente tinha brigado, inclusive. Um domingo, a gente tinha combinado de passar a tarde num clube, eu e ele. A ideia era aproveitar a piscina. Aí passamos na casa da Celina para pegar a filhinha do Nelson. Imagine a minha surpresa quando as duas saíram até o portão. A menina e a tal de Celina. Eu estava ali dentro do carro, mas já sentia aquele gelo na espinha quando bati os olhos naquela mulher. Deus do céu. Que mundo pequeno. Foi a primeira coisa, o primeiro pensamento que me ocorreu. Antes do Nelson sair do carro para pegar a filha, eu ainda perguntei, mas, Nelson, aquela ali que é tua ex-mulher? Ele confirmou e ainda me chamou para conhecê-la, sabe? E até lá, cumprimentar a outra. Não era preciso, porque, repito, a gente já se conhecia de outros carnavais. Ela também me reconheceu, eu percebi, porque ficou olhando fixamente na minha direção e com aquela cara esquisita. O pior é que o Nelson praticamente me obrigou a descer para ir lá, dar um oi para sua ex. Eu ali tentando me esconder, e ele já foi abrindo a porta e me puxando para fora pelo braço. Olha, eu pensei que nunca mais fosse ver essa mulher na minha vida. Mas quis o destino que justamente ela fosse a ex-mulher do meu novo namorado. Era muita coincidência. Ou será que não era? Ou será que era destino mesmo? Olha, o clima inclusive pesou. Quando ficamos frente a frente, ela ficou me olhando com aquela cara de quem não estava acreditando. Aliás, nem eu estava, juro. Se ela não tivesse dito que já me conhecia, eu teria ficado quieta. Mas, com a testa franzida, ela olhou para o Nelson e falou: eu já conheço ela, Nelson. Né, Marli? Que a gente já se conhece? Aliás, quando você me falou que o nome da tua nova namorada era Marli, mas juro que eu nunca podia imaginar que fosse justamente ela. O Nelson olhou para ela assim, meio surpreso. Ué, como assim, Celina? Você conhece a Marli de onde? Fala para ele, Marli. Conta, de onde que a gente já se conhece? Minha espinha gelou ainda mais. Minhas pernas ficaram trêmulas. Eu não consegui nem abrir a minha boca. Até que, diante do meu silêncio, ela fez aquela revelação. A Marli, se é que você não sabe, ela foi namorada do Everaldo e o Nelson. Foi nessa época que a gente se conheceu. Namorado do Everaldo? Não acredito. Pois então, para você ver, era verdade. Eu tinha sido mesmo namorada do irmão dela. Só que isso não era tudo. Havia um segredo do meu passado que eu tentava esconder e apagar a todo custo.
e que, pelo jeito, não ia conseguir. Pela cara dela, estava mais do que evidente que eu não ia conseguir. E era um segredo que, infelizmente, a Celina também conhecia. A verdade é que andei cometendo uns deslizes na minha vida quando era mais nova. Eu tinha 19 anos nessa época. E por influência de uma amiga de faculdade, eu fui durante algum tempo, não muito, uma garota de programa. Era muito imatura e acabei me deixando levar. Fazia faculdade à noite, trabalhava numa casa de mulheres durante o dia e me deixei deslumbrar pelo dinheiro. E foi nessa época que eu conheci o Everaldo, irmão da Celina. Ele também estudava na mesma faculdade e a gente acabou se conhecendo, se apaixonando. E daí para um envolvimento mais sério foi um passo. Na época, desde que nos conhecemos, eu e a Celina, a gente, sabe, não deu certo. Sabe quando você olha para uma pessoa e vê que o santo não combina? Nem eu fui com a cara dela, nem ela foi com a minha cara. Nem eu mesma sei o motivo real. Só sei que a gente nunca se deu bem. Nunca. Olha, um dia, o irmão dela, inclusive, me falou que ela me achava snob. Falava que eu tinha o nariz empinado. E o mais curioso é que eu pensava a mesma coisa dela. No fim, ela e uma amiga acabaram descobrindo essa minha vida dupla. E aí jogou a bomba. Até meus pais ficaram sabendo. Foi o maior rolo de toda a minha vida. Agora, o pior mesmo foi o Everaldo ter descoberto tudo. Sim, porque, repito, depois que descobriram o que eu fazia, a Celina e essa amiga dela contaram para ele. O Everaldo, a princípio, não acreditou e foi conferir. Foi atrás de mim, onde eu dava expediente. E aí, a minha casa caiu. Foi um período negro da minha vida, que eu fiz questão de apagar. Tudo isso já tinha ficado para trás. Meu Deus, 14 anos já tinham se passado. Eu, sinceramente, juro, nem lembrava mais dessa fase. Só não imaginava que o meu passado fosse bater à minha porta na figura dessa mulher. Logo ela, que não gostava de mim. Imagine o meu pavor de ela falar alguma coisa pro Nelson. Graças a Deus, apesar daquele jeito como ficou me olhando, a única coisa que ela contou foi que eu tinha sido namorado do seu irmão. Só que apesar de não ter falado nada naquele momento, não tinha nenhuma garantia que ela não fosse fazer a minha caveira depois. Tanto que fiquei nervosa, muito preocupada. Nem consegui aproveitar a tarde naquele clube. O Nelson, naturalmente, notou o meu jeito. E uma hora perguntou: o que houve, Marli? Tá tão esquisita. Você tá estranha desde que a gente saiu lá da casa da Celina? Tem alguma coisa a ver com ela? Não, não é nada. Aliás, que coincidência, né? Essa história de vocês já se conhecerem, de você ter sido namorada do irmão dela. Eu mal conseguia disfarçar a minha preocupação. Juro, cheguei a cogitar, conversar com ele e contar toda a história. Antes que ele soubesse, pela boca daquela mulher. Eu tinha tanto medo do que ele pudesse pensar de mim quando soubesse da verdade. Pior, que até terminasse tudo comigo. Olha, foi muito azar, mas muito azar, a ex-mulher do Nelson ser justamente a Celina, a irmã do Everaldo. Olha, com tanta mulher no mundo. Porque foi justo com ela que o Nelson tinha se casado e teve inclusive uma filha. O tempo foi passando, ele continuou me tratando do mesmo jeito, com o mesmo carinho, o que só podia significar uma coisa, que ela não tinha contado nada para ele.
Aliás, um dia, eu tive a chance de conversar com ela sós. E cheguei a implorar: Celina, eu sei que a gente nunca se deu bem, mas eu queria te pedir uma coisa. Não cometa nada com o Nelson, tá? Aquela história aconteceu lá no passado, faz tanto tempo. A gente agora está se gostando de verdade. E se você contar, vai estragar tudo, né? Tenho certeza que ele vai se afastar de mim. Fica tranquila, Marli. Da minha boca ele jamais vai saber de nada. O problema é se o Everaldo contar alguma coisa, né? Você lembra do estado em que o meu irmão ficou aquela vez, né? Quando descobriu que você... Enfim. Eu não garanto que ele não vai contar tudo pro Nelson, se ficar sabendo que vocês estão namorando. Agora, repito, da minha boca, pode ficar tranquila. Quer saber de uma coisa? E vou te dizer isso do fundo do coração. Eu, no teu lugar, ficaria preparado. Ou então, melhor ainda, sei lá, conversava com ele antes, contava tudo. Eu já tinha pensado nisso. Que o Everaldo pudesse contar, afinal, os dois ainda deviam se falar de vez em quando. Cogitei procurar o Everaldo e conversar com ele, explicar a situação, pedir que ele guardasse segredo, só que não tive coragem. Até que no fim, aquilo que eu tanto temia acabou acontecendo. Não demorou muito para a bomba explodir. Uma quarta-feira. Lembro que o Nelson não apareceu para trabalhar. Ligou para avisar que precisava resolver um problema pessoal e não deu as caras na firma. O problema foi que eu não consegui conversar com ele. O celular só dava desligado. Fiquei apreensiva. Até que à noite, assim que cheguei em casa, ele passou lá para a gente conversar. Sua cara estava péssima. Parecia até que tinha chorado. Eu já sentia aquele calafrio, sabe, aquele medo. Ele com certeza já devia estar sabendo de alguma coisa. Ele ficou me olhando com aquela cara esquisita. Depois, apenas perguntou: só me diga uma coisa, Marli. É tudo verdade? Eu nem perguntei sobre que assunto que ele estava falando. Apenas baixei os olhos e comecei a chorar, já imaginando que ele iria terminar tudo comigo. Aliás, eu vivia esperando por esse momento. Tremia cada vez que ele começava uma frase, ou me olhava de um jeito estranho. A gente ficou em silêncio, quer dizer, eu chorando, durante um tempão. Até que perguntei quem tinha contado para ele. E ele falou que tinha sido o Everaldo. Engoli em seco e perguntei qual era a sua intenção. Sim, porque agora que ele sabia de tudo, seria se afastar de mim por conta daquilo que tinha descoberto, uma coisa que tinha acontecido, meu Deus, lá no passado, 14 anos antes. Até que ele me encarou, os olhos ainda úmidos, e falou aquela frase: não, Marli. É claro que não vou terminar tudo, eu te amo, só que, meu Deus do céu, por que você não me contou? Eu ia entender. Será que ia mesmo, Nelson? Mas é claro que ia. Você não sabe que eu te amo. Depois dessa frase, foi só lágrimas. Ele me abraçou tão forte, como quem estivesse com medo de que eu fosse escapar dos seus braços. E o fato é que, mesmo a gente ficando, sabe, estremecidos durante algum tempo, até porque eu me sentia até aliviada,
porque já não estava mais segurando aquela barra, aquele medo. Sabe o que é viver com medo o tempo todo? Qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer olhar disparava em mim aquele medo de ser descoberta. E por uma coisa, meu Deus, que não fazia sentido, que eu tinha feito há 14 anos atrás. Ele acabou me perdoando. Acabou entendendo. Só que a gente sabe como são essas coisas, né? Ainda custou para a gente recuperar aquela aura, aquela coisa gostosa que havia entre a gente, aquela sintonia. Sei que não deve ter sido fácil para ele descobrir que eu tinha sido garota de programa nos meus tempos de faculdade, mesmo tendo isso acontecido muito tempo atrás. Deve ter sido até uma decepção. Porém, graças a Deus, ele superou. Tanto que hoje, a gente continua junto. Mais fortes e apaixonados do que nunca. Tenho noção de que errei e errei muito. Na verdade, errei 2 vezes. Lá atrás e errei quando o conheci. Quando senti que o nosso relacionamento estava ficando sério. Devia ter contado para ele. Mas o medo me dominava. Eu, só de imaginar que ele fosse me deixar, tamanha a decepção, eu sempre deixava para depois. Outro dia eu falo, outro dia eu conto. Até que não deu mais para esconder. Graças a Deus acabou dando tudo certo no final. Errei lá atrás, mas eu era imatura demais. Não quero aqui arranjar pretextos e desculpas. Mas eu era tão novinha, meu Deus, tão influenciável. Fiquei deslumbrada. E sou tão grata a ele por ter entendido isso, por ter confiado no meu amor e principalmente por não ter me condenado, agora no presente, por um erro que cometi tanto tempo atrás. Que bom, meu Deus, que ele olhou para a parte mais importante. Até porque depois que ele me deu aquele abraço, eu falei: obrigado, amor. Obrigado por você me perdoar, me desculpar, entender. Até porque tenho certeza de que eu vou poder te compensar por tudo. Sabe por quê? Não importa passado, não importa nada. Você é o amor que eu sempre esperei. Você, no momento em que te conheci, que eu percebi, continua sendo e para sempre será o amor da minha vida, para sempre. Na próxima quarta-feira, 15 horas, não perca. Quando eu cheguei, ele estava sentado no sofá, olhando assim pro nada. Tremendo dos pés à cabeça, eu perguntei: Fabiana, que história é essa que a mãe me contou? Que está acontecendo afinal? Não está acontecendo nada, Nemir. Só que eu estou indo embora, só isso. Mas como só isso? Meu filho estava nos braços da minha mãe. Num impulso, ao ouvir aquilo, eu peguei o menino no colo e falei: você não vai sair daqui com o nosso filho, Fabiana, mas não vai mesmo. Quem que falou que eu vou levar ele? Eu estava aqui falando justamente isso para tua mãe. Para onde eu vou, nem tem como cuidar de criança. Ele vai ficar muito melhor aqui com vocês. Sabe, eu fiquei pasmo diante daquela atitude dela. Como assim, Fabiana? Para onde você vai, afinal? Olha, eu nunca vou esquecer do dia em que a Fabiana veio me contar que estava grávida. Estávamos juntos há mais ou menos 5 meses, mas eu era tão apaixonado por essa menina que foi simplesmente um momento lindo demais para mim. Saber que ele estava esperando um filho meu. No mesmo dia, tomei a decisão de convidá-la para morar comigo. Ela também gostava de mim. Disso eu não tinha dúvida.
Tanto que ficou feliz com o meu convite e aceitou na mesma hora. A família da Fabiana era de Antonina, mas ela morava com uma tia aqui em Curitiba. Aliás, foi graças a isso que a gente se conheceu, já que sua tia morava ali, na rua de casa. Olha, eu me encantei por essa mulher desde o primeiro dia. Lembro que pegávamos o mesmo ônibus, todo dia de manhã, e eu ficava ali no meu canto, só observando assim de longe, reparando no seu jeito. Era simplesmente a moreninha mais linda que eu já tinha visto. Um dia, na fila do ônibus, finalmente criei coragem e perguntei o seu nome. Naquelas alturas, eu já estava encantado por ela. Depois desse dia, passamos a nos cumprimentar e a conversar. E assim, fomos ficando cada vez mais próximos. De vez em quando, também acontecia de pegarmos o mesmo ônibus na volta. Olha, eu ficava esperando todos os dias pelo momento de vê-la. Era a melhor parte do meu dia. Fomos, repito, nos aproximando cada vez mais, até que a convidei para sair, e foi nesse dia que rolou o nosso primeiro beijo. E a partir desse dia, foi só alegria. Sabe, a cada dia que passava, a cada carinho, a cada beijo de amor, tudo aquilo que eu sentia ficava mais intenso a cada minuto. Até que depois de 5 meses, como eu já disse, ela veio com aquela notícia, me contar que estava grávida. Fiquei muito feliz e resolvi levá-la para morar comigo. Quer dizer, morar comigo, vírgula, morar na casa da minha mãe. Minha mãe, aliás, ficou meio ressabiada. Até porque, sei lá, num primeiro momento ela meio que se assustou. Mas depois aceitou numa boa. E acabou ficando feliz também, por saber que seria avó. E foi assim que eu e a Fabiana nos tornamos marido e mulher. Aliás, por incrível que pareça, eu ainda não conhecia os seus pais. Repito, a família dela era lá de Antonina. E apesar de ser tão pertinho, nunca tínhamos ido para lá conhecer o meu sogro e a minha sogra. Aliás, eu já tinha notado que ela não era muito de ficar falando da família. Sei lá por quê. Nem mesmo para ir à casa da tia ela me convidava. Porque, segundo me contava, não gostava de incomodar, já que sua tia era assim meio reservada. Aliás, depois que ela me contou que estava grávida e que eu a convidei para morar comigo, eu acho até que ela deu graças a Deus. Porque depois eu soube que ela não estava se entendendo muito bem lá com aquela tia. Logo que fomos morar juntos, ali mesmo, na casa da minha mãe, eu falei: olha, eu acho que já está mais do que na hora da gente fazer uma visitinha lá em Antonina, né? Para eu conhecer o teu pai, a tua mãe. A gente vai ter que contar para eles que você está esperando um filho meu. Olha, ela fez uma cara assim, de pouco caso, eu acho. Eu até achei esquisito. Pelo jeito, ela não devia se dar muito bem com a família, porque, repito, raramente tocava no nome de algum parente, mesmo da mãe e do pai. E mesmo quando tocava, sabe, não era com aquele entusiasmo. Pelo contrário. Inclusive, foi só depois de um tempo que ela estava morando ali comigo, que eu fiquei sabendo de um outro detalhe da sua vida, que ela ainda não tinha me contado. Ela já tinha um filho. Tinha sido mãe solteira. E a criança tinha só 2 aninhos de idade. Era a mãe dela que cuidava do menino. Eu soube disso não pela sua boca, mas pela boca da sua tia. Não nego que fiquei um pouco incomodado. Fiquei mesmo. Mais do que isso, até meio chocado, porque, sei lá, né? Era o tipo de coisa que ela devia ter me contado. Não que isso fosse mudar alguma coisa entre nós, mas, sei lá, achei esquisito, né? Ela não ter me contado nada. Aliás, outra coisa que eu estranhei foi sua falta de interesse para saber como estava o seu filho.
Sabe quando a pessoa não demonstra, assim, interesse nenhum, preocupação? Eu, sinceramente, não imaginava que ela pudesse agir dessa forma em relação a um filho. Não perca, é na próxima quarta-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Ademir e Fabiana em mais uma edição de A Força do Amor.